Graça e paz, meu querido, que bom estar com você aqui nesse momento de compartilhar da palavra de Deus. E o meu desejo é que Deus fale grandemente ao teu coração. Gostaria que você acessasse ou abrisse a palavra de Deus, a Bíblia, que se encontra em Salmos, capítulo 40, é um salmo de Davi, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Amém? Não importa quais são os nossos problemas ou tribulações, é sempre bom olhar para trás e lembrar da bondade de Deus na nossa vida. Davi se recorda de quanto esperou para o Senhor livrá-lo de seus inimigos e de Saul, até que, no devido tempo, Deus inclinou o seu ouvido e escutou o seu clamor, e o tirou da cova. Davi, ele aprendeu pelo menos uma coisa nos anos do exílio, que o sucesso final depende da fé no Senhor, da paciência, enquanto Deus, ele opera sempre de modo providencial. Não devemos entender a descrição do poço de perdição, lama, lodo, barro, de modo literal para nós hoje, mas sim de maneira figurativa, como um retrato daqueles anos difíceis que Davi teve de suportar. O Salmo é uma canção sagrada do inário davídico, sabe? Não pode estar conectado com nenhum indivíduo em particular, mas o contexto de seu uso na adoração é mostrado como experiência ao culto público, à congregação, expressando os cuidados de Deus. O poeta, ele começa seu salmo com um testemunho da experiência passada de sua libertação, de seu livramento, um testemunho que, aparentemente, muitas vezes ele deu à congregação reunida. A natureza de sua dificuldade foi exposta, mas colocando sua esperança em Deus. O poeta, ele conta que esperou com seriedade. Como resultado, o Senhor se desviou para ele, tendo ouvido seu pedido de ajuda, e o tirou do poço desolado, do pântano, colocando os pés sobre uma pedra e firmando a calma. Foi assim que Deus colocou uma nova música, um hino de louvor em sua boca. E como resultado de sua experiência, o poeta prevê que muitos verão, que é reconhecer a presença de Deus e assim reverenciar e confiar nele. Esperar no Senhor, meu querido, não é fácil. Vivemos num século onde tudo acontece com rapidez e as pessoas estão dispostas a pagar para não esperar. A sociedade moderna, ela é imediatista, sim. A grande dificuldade para esperar é a dúvida se vai acontecer o que se espera realmente, assim se tornando um dos desafios mais difíceis da vida. No mundo globalizado, altamente desenvolvido, tecnologia onde os meios de comunicação são grandemente desenvolvidos e ágeis, os homens perdem um pouco a noção exata do significado da palavra esperar. Ninguém gosta de esperar. Você gosta de esperar para ser atendido por um médico, por um dentista? Você gosta de esperar a chegada de uma compra feita pela internet? Você gosta de esperar na fila para pagar uma conta no banco? Esperar para receber já é ruim, imagina esperar para pagar. Mas o que é esperar em Deus? É o que nós queremos hoje, nesse momento, se aprofundar um pouco mais no que é esperar em Deus, aprender um pouco mais e que Deus venha falar grandemente ao nosso coração. E a primeira coisa é aceitar as circunstâncias como um produto da vontade de Deus, a diretiva, a corretiva ou a permissiva. É procurar entender as lições que o tempo traz. Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e as atividades de toda pessoa aqui na terra. Esperar é contar com a realização de coisas desejadas ou prometidas. É aguardar, ter fé, confiar, estar na expectativa em Deus.
é não antecipar nenhuma decisão do tempo que é de Deus. Eclesiastes 8:3 diz assim: não te apresses a sair da presença dele. Eclesiastes 8:6, porque para todo propósito há tempo e modo. Mas vejamos alguns aspectos positivos e negativos do que é esperar. Muitas vezes eu não sei esperar. Há pessoas que são extremamente eufóricas, apressadas e por isso não entendem o porquê de terem que esperar pela ação de Deus. Elas se antecipam e fazem coisas a seu próprio modo. Olha o que exemplo a Bíblia nos traz, o bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32, versículos 1 e 3. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porquanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E ele então tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Lamentável. Quando não sabemos esperar no que Deus tem para nós, para as nossas vidas, tudo se transforma em bezerro de ouro. Agindo por nós mesmos, sem depender de Deus. Deus, ele tem um tempo certo. O nosso papel é esperar. Olhe para o exemplo de Saul. Constituído rei sobre o povo de Israel, não teve paciência em esperar 7 dias por Samuel para oferecer holocausto e ofertas pacíficas. 1 Samuel capítulo 3, versículo 8 e 9. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Mas o versículo 3 diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Quando não esperamos o tempo de Deus, somos tomados pela ansiedade de tentar resolver o curso que a vida em Deus quer de nós. Não sejamos nécios. Busquemos a confiar e a certeza de esperar que Ele fará acontecer no tempo certo. O desânimo, quando fala em esperar. Há desânimo na espera. Há pessoas que esperam sem fé, não acreditam no que Deus pode fazer, têm desânimos nas promessas de Deus. Uma rápida ilustração. Foi anunciado que o diabo deixaria seu trabalho e ofereceria suas ferramentas para qualquer um que desejasse pagar o preço por elas. No dia da venda, elas foram expostas de uma maneira bem atraente a eles. A malícia, o ódio, maus desejos, inveja, sensualidade, ciúmes, fraudes e todos os outros instrumentos do mal estavam lá com o seu preço. Separado do resto se encontrava uma ferramenta de aparência inofensiva, que apesar de estar muito usada, tinha um preço superior às outras que estavam ali. Alguém perguntou ao diabo o que era. É o desânimo, respondeu ele. Nossa! Mas por que ela está tão cara? Por quê? Respondeu o diabo. Ela é mais útil do que todas as outras ferramentas. Como ela, eu sei entrar em qualquer homem ou mulher. E uma vez que no interior dele ou dela, eu posso manobrá-la da maneira que é melhor me convém. Essa ferramenta está usada porque eu utilizo em quase todo mundo e pouquíssimas pessoas sabem que ela me pertence. É supérfluo acrescentar que o preço fixado pelo diabo para o desânimo era tão alto que a ferramenta nunca foi vendida. Agora que você conhece qual é a melhor ferramenta de Satanás para destruir, quero te dizer algo. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim rapidamente. Ei, preste atenção. Coragem, levante-se, corra, depressa sim, busque ânimo novo e a força do Espírito Santo junto a Jesus. Não permita que o desânimo, o inimigo destrua, sim, os planos de amor que Deus tem para você. Às vezes nós somos ansiosos ao esperar, buliçoso,
Muitas pessoas de poucas paciência aparentemente esperam a providência de Deus, mas interiormente, no entanto, estão angustiadas, ansiosas, impacientes. Isso é ruim para o bem-estar físico. Ansiedade é uma perturbação de espírito, conhecido como as doenças da alma ou psicossomáticas. Sim, a depressão, a ansiedade, medo, pânico e aflição se alojam no corpo, causando problemas muitas vezes de peles, gástricos, respiratórios e até mesmo câncer, tirando a alegria de viver. A fé e a esperança são destruídas. Mas tem algo positivo também aqui. Esperar com paciência, eutimia. Paciência é a capacidade de esperar sem se desesperar. É a capacidade de esperar com resignação, sem pressas, sem queixas. Só espera com eutimia quem está seguro das promessas de Deus. No cantor cristão, o hino 154, firme nas promessas do Senhor Jesus, me faz recordar algumas situações que eu já cantei elas sobre a minha vida. E como no dia que Anne estava para dar à luz a Davi, eu cantava na trajetória para o hospital: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores a meu Criador. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, sempre firme nas promessas do Senhor Jesus. Mas também há lindos resultados para os que esperam em Deus. A Bíblia relata a queda das muralhas de Jericó. Josué capítulo 6, versículo 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas ou as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Quando Josué deu a primeira volta na muralha, nada aconteceu. Nem na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e nada. Talvez alguém falou a Josué: ficar dando voltas ali, que seria em vão. Talvez alguém lhe diga também que continuar acreditando será vão. Só que na 7ª volta, a muralha caiu por terra. A bênção ainda não chegou. É porque ainda falta dar a 7ª volta. Significa esperar fazendo a vontade de Deus, o querer dele em nossas vidas. Isaías 64, versículo 4 diz: Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Sim, esperar pela voz do Senhor é a principal virtude, a obediência cristã. Escolher esperar é uma opção, sim, na nossa vida. Gênesis capítulo 8, versículo de 10 a 12. E eis que pela tarde a pomba voltou, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que desta vez não mais voltou. Este servo de Deus traz essa lição de vida para você e para mim. Esperemos as águas baixarem, é tudo sim uma questão de escolha. Ele optou por esperar, e enquanto ficava ali dentro da arca, aguardando sim o agir de Deus. Ele não via, mas Deus estava agindo. Ele, Noé, esperava e Deus baixava, milímetro por milímetro, as águas que cercavam a arca. Penso que, do jeito que somos afobados, se estivéssemos no lugar dele, talvez pulássemos do barco com um balde na mão, tentando baixar na marra o mar ameaçador. Sim, seria um pouco cômico da nossa parte, sendo insensato e imediato. Meu querido, esperar em Deus gera esperança. Olha o testemunho de Davi no Salmo 40, versículo de 1 a 3, como nós lemos no início. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Tirou-me de um charco de lodo. Há muita gente hoje no poço, na fossa. Jovens e velhos e ricos e pobres estão deprimidos. A humanidade encontra-se sim num verdadeiro tremedal de lama. A lama moral, social e o pior de tudo, a
lama espiritual. As drogas, o sexo desenfreado, a pedofilia, o crime, a violência, a falta de amor, muitos estão perdidos dando passos largos para o inferno. O testemunho do salmista tirou-me de um charco de lodo, que traduzido é um poço da perdição, lamaçal, sim. É Deus que nos estende o seu braço amigo e nos tira do terrível charco de lodo. Ainda resta uma esperança. O sol continua no seu percurso diário. A semente ainda nasce, a chuva ainda rega a terra. As nuvens ainda viajam pela imensidão e as estrelas brilham no espaço sem fim. O céu ainda anuncia a glória de Deus e o firmamento, a obra de suas mãos. Deus ainda espera que seus filhos rebelados caminhem em sua direção. O Senhor dos exércitos, que desatolou o criminoso e arrependido rei Davi. Deus que estendeu a mão a Pedro, perdido e naufragado. O Cristo que salvou Zaqueu, o agiota. O Senhor que recuperou o falsário Levi. Jesus de Nazaré, que converteu a Paulo, o perseguidor, que salvou Maria Madalena da prostituição e tirou Lázaro do túmulo frio e sem vida, nos diz: vinde a mim, eu vou sarar a todos, curar os seus filhos, limpar sua consciência e purificar sempre, sempre, para sempre a sua vida. Sim, tudo é possível se você crer de todo o seu coração. Disse alguém: Jesus pode transformar você. Ele pode fazer dos fragmentos da vida cheia de ilusões um cidadão para o reino eterno de Deus. Deus pode ajuntar os pedaços das suas ideias destruídas e refazer uma existência cheia de bálsamo em uma nova vida. E o esperar gera também a esperança que nos torna forte. Viktor Frankl foi um dos principais psiquiatras da Europa, mas de 1942 a 1945 foi jogado na prisão em Auschwitz, em outros 3 campos de concentração também nazistas. Ele viu com os próprios olhos o que fazia a diferença entre os sobreviventes e os mortos daquela condição subhumana da vida, imposta pelo diabólico Adolf Hitler. E veja que era, nesse momento, uma questão não só de saúde ou força física. O diferencial entre os vivos e os mortos era a esperança, algo pelo que vive além do arame farpado, algo a se agarrar, pelo que se aguarda, algo para que voltar depois que terminasse os horrores daquela guerra. Sobre isso ele escreveu a sua obra clássica, Em Busca, sim, ele escreveu Em Busca de Sentido. Com a perda da crença no futuro, tal pessoa ela perde também o apoio espiritual. Deixa-se cair interiormente e decai fisicamente e mentalmente. Geralmente isto acontece de forma até bastante repetida, numa espécie de crise. Cada um de nós temia aquele momento, diz ele, e em que se manifestava pela primeira vez essa crise, não em si próprio, pois então já teria sido indiferente, em si e sim em seus amigos. Geralmente essa crise se configurava da seguinte maneira: a pessoa em questão certo dia ficava simplesmente deitada em seu barracão e ninguém conseguia persuadi-la a botar a roupa, ir ao lavatório ou mesmo a se apresentar no local de chamado. Nada mais surtia efeito, nada lhe metia medo, nem súplicas, nem ameaças, nem golpes, tudo era em vão. O sujeito simplesmente ficava deitado, não se mexia. E quando uma doença provocava essa crise, a pessoa se negava inclusive a ser transportada para um ambulatório ou tomar qualquer medicamento em prol a si mesma. Ela entregava os pontos, ficava deitada até nas próprias fezes, pois nada mais a interessava. Nós também não sobrevivemos sem algo pelo que viver, além do arame farpado desta vida. Desistiremos e nos prostraremos aqui mesmo,
Essa é uma condição comum aos seres humanos, chamado de desespero. Mas aonde olhar em busca de sentido para viver? Em geral, olhamos para os shopping centers, programas preferidos que gostamos, para os cardápios de comidas refinadas, para as ofertas de viagens, para os compromissos da semana. Mas é realmente com isso que nós temos de nos contentar? Se o melhor que podemos esperar é o próximo final de semana ou feriado, as próximas férias para nos divertirmos juntos, que agora tem sido mais difícil pela pandemia que estamos vivenciando. Se a nossa esperança for por uma existência confortável e bem-sucedida, cheio de reconhecimento e autoglorificação, até o dia de morrermos, inevitavelmente cairemos num estilo de vida que Blaise Pascal chamou de viver lambendo a terra. Ou seja, puro ego, carnalidade e materialismo. Por outro lado, se tivéssemos algo para guardar além do arame farpado, algo belo que seja nosso, um tesouro, algo pelo que viver e que nunca poderá ser retirado de nós, podemos enfrentar qualquer coisa nesta vida, até dar a vida por ela, sim. Assim, gerando em nossos corações o motivo e o sentido de viver aqui na terra, a vontade de Deus. A esperança é o que nos torna invencível em Cristo Jesus. O Salmos capítulo 18, versículo 29b. Com meu Deus saltarei muralhas. Em Isaías 40, versículo 27 e 31, Deus está dizendo: minhas promessas podem fazê-lo prosseguir, decolar, como se você estivesse subindo nas asas da águia. Deixa-lhe mostrar como, diz o Senhor. Ele é o nosso futuro certo. Sim, esse é o nosso Deus. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus pode estar em silêncio, mas isso não significa que Ele está inerte, parado, não se importando com os seus problemas. Ele está trabalhando. Deus está criando uma situação favorável. Deus trabalha em nós, apesar de nós queremos fazer o papel de Deus em nossas vidas muitas vezes. Deus trabalhou em Josué, na oficina da adversidade, até que estivesse apto para ser o vice-rei do Egito e assim cumprir os propósitos de Deus. Deus trabalhou em Moisés, lapidando seu coração para que pudesse liderar o povo de Israel rumo à terra prometida. Deus trabalhou na vida de Paulo, transformando de um perseguidor da igreja em servo disposto a sofrer pela causa do Evangelho. Os homens de Deus são aqueles que passaram pelo deserto, pela fogueira, pelas prisões, pelo calabouço, por açoutes, fomes, perigo, nudez, espada, perseguição, espinho na carne. Passaram pelo bisturi divino de Deus. Deus trabalha porque quer que sejamos homens e mulheres de caráter puro. Deus vai usar muitas coisas ao seu redor para moldar a sua vida, pois há muito a fazer em nossas vidas. A boa obra que começou em mim ainda continua, como diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoa até o dia de Jesus Cristo. Quem espera no Senhor tem esperança viva, tem paciência, não toma atitudes precipitadas, não murmura, controla a ansiedade, louva enquanto espera a resposta de intervenção de Deus, concorda, sim, humildemente com a sua vontade. Meu querido, descanse e espere, anime-se no Senhor, espere pelo Senhor e será livre em nome de Jesus. Espera em Deus e louve a Ele, sim. Esperar no Senhor, nele sempre há misericórdia. É melhor esperar que desesperar, como diz o profeta Abacuque, porquanto ainda que não haja fruto na videira, eu me alegrarei. Quem espera no Senhor tem
dele as seguintes promessas. A força divina para vivificar no meio do cansaço e da fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Porquanto estou fraco, sou forte. A capacidade de elevar-se acima das suas dificuldades, assim como a águia que para nas alturas do céu. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É a capacidade, sim, de correr espiritualmente sem se cansar, de caminhar firmemente para frente, sem desfalecer, quando parece que Deus demora em agir. Deus promete que seu povo que confiar nele com paciência, ele proverá toda necessidade ao seu sustento continuamente. Salmos capítulo 111, versículo 5. Deus deu mantimento aos que temem. Lembre-se, há sempre da sua aliança com Deus. Espere em Deus. Espere em Deus, que Deus sim te abençoe. Eu não sei quantas coisas você tem esperado, mas saiba que há um tempo de Deus determinado, sim, para as nossas vidas. Então confie nele, espere nele, acalme o seu coração e descanse no Senhor. Espere em Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.